Bom, vamos direto ao ponto. A nossa explanação de hoje é um mergulho profundo num dos temas mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais densos do direito constitucional contemporâneo, a prognose legislativa e o exame de fatos. A gente sabe muito bem que no controle de constitucionalidade não basta só pegar a norma e bater com a Constituição num mero exercício de lógica abstrata, né? É preciso ir bem além disso. O objetivo aqui é dissecar a teoria, a dogmática e a jurisprudência que dão base para que o nosso Supremo Tribunal Federal possa, de fato, escrutinar as previsões e os dados empíricos que os legisladores usam para criar as leis. E para dar conta de tudo isso, o nosso roteiro vai passar por 6 pontos essenciais. Primeiro, os fundamentos filosóficos. Em seguida, a natureza jurídica e distinções. Depois, os requisitos da prognose. Avançamos para as origens e o direito comparado, passamos pelos mecanismos de controle constitucional e, por fim, a aplicabilidade prática lá no STF. Então, começando pelo ponto número 1, os fundamentos filosóficos, onde a gente conecta a linguagem ao direito. Olha só que interessante, a filosofia da linguagem traz umas respostas muito precisas para entender as limitações do direito. Isso tem muita inspiração em dois gigantes, o Friedrich Waismann e o Herbert Hartz. O Hartz traz aquela ideia brilhante da textura aberta do direito. O que isso quer dizer na prática? Significa que os conceitos empíricos sofrem de uma incompletude essencial. As palavras que estão lá na lei simplesmente não conseguem ter definições exaustivas para absolutamente todos os casos que vão surgir no futuro. Isso cria uma constante penumbra de dúvida. Afinal, o legislador, por mais técnico que seja, não tem uma bola de cristal para prever todos os usos dos termos e todas as mudanças sociais. O futuro, por sua própria natureza, é incerto. Exatamente por causa dessa textura aberta e da incerteza do amanhã, o Estado precisa agir com base em conceitos muito bem definidos pela dogmática, que são a diagnose e a prognose. A diagnose é como tirar uma fotografia do passado e do presente. É a investigação exata do status quo. É entender o cenário real de agora. Já a prognose, aí é a antecipação intelectual do futuro. Tem um autor citado pela doutrina, o Carl Friedrich von Weizsäcker, que define isso de uma forma muito precisa. É a arte do provável. É basicamente fazer um juízo empírico e muito racional sobre a probabilidade dos efeitos futuros que uma lei vai causar na sociedade. Vamos agora ao ponto 2. Qual é a natureza jurídica disso e as suas distinções, focando no controle jurisdicional? Mergulhando um pouco na refinadíssima dogmática alemã, a gente encontra uma divisão clássica e fundamental. Quando uma corte vai examinar se o legislador falhou nas suas previsões, estamos falando predominantemente de um controle de resultado, o que os alemães chamam de Ergebniskontrolle. A natureza jurídica desse instituto mostra que conferir fatos e prognoses é focar no impacto material da lei na realidade. A pergunta é: a lei atinge mesmo os fins que a Constituição manda? Isso é muito diferente daquele mero controle de processo, o Verfahrenskontrolle, que ficaria só ali, limitadinho a checar se o rito formal de aprovação da lei lá no Congresso foi seguido à risca. A coisa aqui é bem mais profunda. E isso bate de frente com a técnica clássica de decisão que a gente aprende nos primeiros anos da faculdade de Direito, né? Tradicionalmente, ensina-se a técnica da subsunção, que é aquele encaixe perfeito de um fato concreto que já aconteceu na hipótese abstrata da norma pré-existente. Só que a técnica de controle da prognose joga em outra liga. Não é só um juízo lógico de encaixe. É, na verdade, um método empírico-racional de julgamento. O tribunal avalia o mérito da lei e a probabilidade de impacto social dela no futuro. Então, a sua natureza jurídica não é de uma técnica de subsunção clássica, mas sim de uma autêntica técnica de julgamento focada nos pressupostos puramente empíricos e factuais da legislação. Entrando no nosso terceiro ponto, os requisitos da prognose. Quais são as fases para construir essa previsão de forma constitucional? Para entender isso, a gente precisa recorrer ao professor português Antônio Francisco de Souza. Ele traz para a literatura uma tese super estruturada com 3 fases que são absolutamente indispensáveis para construir e controlar o juízo prognóstico. A primeira fase é a base, que é literalmente a fundação de tudo, os fatos reais, as estatísticas, os princípios de experiência. A segunda fase é o método, que abrange os procedimentos analíticos e científicos que vão ser aplicados em cima dessa base. E a terceira, o resultado, que é o juízo de probabilidade em si. O grande detalhe é, se a lei erra feio na escolha da base empírica ou se usa um método totalmente racional, o resultado já nasce viciado. É aí que a inconstitucionalidade fica escancarada. Seguindo para o quarto tópico da nossa análise, as origens e o direito comparado, com um olhar especial para a Alemanha e os Estados Unidos. Não tem como falar de prognose sem citar a Corte Constitucional Alemã, o famosíssimo Bundesverfassungsgericht. Eles são a grande referência mundial nesse assunto e usam métodos empíricos muito rigorosos para não decidir baseados em achismos. Eles têm, por exemplo, o Modelverfahren, que usa ciências sociais para criar um processo modelo e antever o futuro. Tem também o Trendverfahren, que é uma análise pesada e rigorosa de tendências.
o Testverfahren focado em generalizar os resultados que vêm de testes práticos, e ainda o Befragungsverfahren, onde eles literalmente indagam os participantes do processo legislativo para entender quais eram as intenções. Tudo isso para garantir que o controle constitucional esteja amparado em ciência e na realidade dos fatos. E como isso evoluiu no tempo? Tem uma linha histórica super bacana. Lá em 1905, na Suprema Corte Americana, no famoso caso Lochner contra New York, o que rolava era um formalismo absurdo que simplesmente rejeitava os dados factuais. Mas 3 anos depois, em 1908, no caso Mueller contra Oregon, tivemos uma virada de chave gigantesca com a entrada do chamado Brandeis Brief. Foi um memorial revolucionário recheado de dados empíricos sobre saúde e jornada de trabalho, quebrando de vez aquele mito de que o controle de constitucionalidade é só leitura de texto normativo. Já que no Brasil, toda essa teoria ganhou muita força e contornos bem práticos em 1999 com a Lei 9868. Ela foi um verdadeiro divisor de águas ao permitir que os ministros pedissem perícias técnicas e fizessem audiências públicas no controle concentrado. Chegamos ao ponto 5, os mecanismos de controle constitucional e como a gente avalia as escolhas do legislador. Para amarrar bem a natureza jurídica desse exame, pensem o seguinte: a gente está falando de uma técnica processual de controle abstrato que esmiuça o mérito do legislador usando evidências. Tem uma lição muito profunda do ministro Gilmar Mendes, que é bastante calcada na doutrina alemã, ensinando que a avaliação da falha legislativa pode ocorrer de 2 formas, ex ante ou ex post. Ou seja, a lei pode ter um erro de previsão congênito, nascer com um defeito de fábrica tão gritante que a torna nula de cara, numa avaliação ex ante. Ou, por outro lado, pode ser um erro que só se mostra ineficaz a posteriori, lá na frente, com a aplicação ao longo do tempo. E é exatamente nessa análise temporal que as cortes precisam agir com uma cautela imensa. E por que tanta cautela? Aí entra um conceito dogmático riquíssimo, cunhado pelo mestre alemão Konrad Hess. Ele chamou isso de Einschätzungsprerrogative, que significa basicamente a prerrogativa de estimativa do legislador. O raciocínio é lógico. Pelo princípio da separação dos poderes, o parlamento tem uma margem legítima, um espaço discricionário para tentar prever e resolver problemas sociais complexos. O judiciário tem o dever de respeitar essa margem. As cortes só podem intervir e derrubar a lei se houver uma falha de predição que seja manifesta, absurda, congênita, ou se a lei for claramente contrária à literatura científica e aos laudos técnicos consolidados. E por fim, o nosso ponto número 6. Vamos trazer toda essa teoria densa para a realidade, para a aplicabilidade lá no nosso Supremo Tribunal Federal. Fazer esse tipo de fiscalização no STF tem base direta nos nossos princípios constitucionais. O princípio da proporcionalidade atua como um verdadeiro freio, impondo limites para que o legislador não abuse da sua prerrogativa de estimar o futuro. Isso ficou muito evidente na tese do habeas corpus 102.087. Em paralelo, o princípio da igualdade material também entra em cena para invalidar leis que, por exemplo, cortam direitos ou suprimem políticas públicas sem nenhum amparo em fatos reais. Foi exatamente isso que fundamentou a decisão histórica na ação direta de inconstitucionalidade 7925, originária do estado de Santa Catarina. Aprofundando um pouco esse julgado do habeas corpus 102.087, que teve relatoria do ministro Celso de Mello e redação pro acórdão do ministro Gilmar Mendes. Nele, o Supremo deixou muito clara a sua função fiscalizadora. O STF firmou o entendimento de que cabe sim ao tribunal examinar se o legislador pensou direito, se considerou os fatos e as prognoses de forma suficiente e se usou a sua margem de ação de maneira adequada. Na prática, o judiciário brasileiro está dizendo o seguinte: para legislar, o Congresso carrega um ônus argumentativo e empírico altíssimo. Isso garante uma verdadeira accountability institucional. A fase do achismo ficou para trás. Mas a materialização mais contundente disso, sem dúvida, e que escancara a aplicação prática dessa teoria, foi o recente julgamento da ADI 7925. Nessa ação, o STF declarou inconstitucionais leis estaduais que, do nada, simplesmente proibiam e interrompiam o sistema de cotas étnico-raciais. A Corte percebeu que houve uma interrupção bruta de uma política pública afirmativa sem absolutamente nenhuma avaliação técnica prévia do que isso causaria. O processo legislativo ocorreu solto, sem ouvir as instituições afetadas e sem laudos. Para o Supremo, houve um déficit colossal na hora do parlamento local fazer a sua prognose. Isso configurou uma ofensa grave ao princípio da igualdade material, exigindo a intervenção da Corte.
Então, depois de passar por toda essa dogmática pesada, a gente chega inevitavelmente a uma provocação final. Em que ponto exato a prerrogativa democrática que o legislador tem para estimar o futuro cruza aquela linha tênue e acaba virando um inaceitável direito de errar de forma inconstitucional? Fazer esse escrutínio empírico, cobrar racionalidade técnica e controlar de perto as prognoses são elementos que formam a verdadeira vanguarda viva da jurisdição constitucional contemporânea. Essa foi a nossa explanação para destrinchar a profundidade desse tema, e eu espero que tenha ajudado muito a elevar a compreensão jurídica de quem nos acompanha. Para apoiarmos a continuidade de análises acadêmicas e técnicas como essa, inscrevam-se no canal e deixem uma avaliação positiva no material. Um excelente estudo a todos e até a nossa próxima análise.